Seja bem-vindo ou bem voltado ao canal Florescendo com Carla Valadares. Como eu já havia dito na semana passada para vocês, hoje nós vamos multiplicar a nossa samambaia americana. Está bem aqui do ladinho. Mais uma vez, vamos lembrar ou relembrar as técnicas de multiplicação que nós já vimos por aqui. Nós já vimos por semente, por folhas, por estaquia, por bulbos, por decapitação e por filhotes. Hoje, a divisão da touceira. É a maneira mais comum de se propagar essa samambaia, ou qualquer samambaia, tá? E essa divisão por touceira, ela estimula uma brotação maior da planta, tá? Ela se reproduz também por esporos. Essa aqui não tem, mas de repente são aqueles, parecem uns carrapatinhos marrons que ficam aqui atrás, tá? Então são os esporos e aí quando eles amadurecem, eles caem e quando eles encontram o solo úmido, eles conseguem formar uma nova planta, tá? Vamos lembrar que a samambaia é oriunda de ambientes úmidos, tá? E sombreados. Então é exatamente isso que nós vamos fazer com ela em casa. Nada de sol direto nela, mas ela necessita de muita claridade e de um substrato muito úmido. Encharcado, jamais, pode matá-la. Vento, mas nem pensar. Samambaias odeiam ventos, ok? Para o substrato, que eu já tenho até ali pronto, terra vegetal, um pouco de areia, humus de minhoca, que além de ser um adubo, ajuda a segurar a umidade, pedaços de carvão vegetal virgem, para evitar fungos e, pasmem, palha de aço. Essa palha de aço, depois que ela enferruja, ela libera um ferro e torna as flores com coloração mais forte e torna as folhas, as flores não, as folhas mais vistosas, tá? Ele fica ácido, o solo fica ácido, tá? E as samambaias adoram. Só as samambaias, tá, gente? Só elas. Vocês se lembram? Daqui a pouco eu mostro para vocês como que eu vou usar. Vocês se lembram que as nossas avós, nossas mães também tinham umas samambaias plantadas no xaxim e elas ficaram lindas, vistosas, não é? Só que o xaxim agora é proibido. Então eu vou usar hoje fibra de coco para fazer a drenagem do vaso, tá? E para evitar que o substrato escoe junto com a rega, tá? Junto com a água da rega. Vamos fazer a divisão da mocinha? Só que antes de fazer a divisão dessa mocinha, eu já vou apresentar para vocês as espécies que eu tenho por aqui, tá? Porque aí depois eu vou limpar a mesa, tá? Porque ela é bem espaçosa. Vou começar com essa peperômia melancia. Olha que linda. Ela é cultivada no sol da manhã, só no solzinho da manhã, tá? Que ela pega. Eu ganhei o quê? Uma mudinha. Foi meu genro que me deu, a tia dele que mandou para mim. E interessante dela, agora que eu peguei ela aqui, ainda há pouco, eu vi que, olha aqui. Olha, tem um cabinho solto. Olha, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retirar esse excesso, vou descartar, e só a planta, só a folha, só a folhinha. Vou simplesmente voltá-la para o vaso e encostá-la no substrato. Vocês não imaginam quantas folhas dessa aqui, que eu já coloquei aqui, olha. E vai nascendo folhinhas novas, olha aqui. Aqui eu tenho um bocadinho de folhinhas novas, olha. Então você esbarra numa folha e só encosta e que ela vai embora legal, tá? Essa é a peperômia melancia. Eu tenho aqui uma eufórbia, tá? É um tipo de cacto. Diz que cacto é uma coisa e eufórbia é outra. Para mim, não deixa de ser um cacto, porque tem espinhos, tá? Eu adquiri e ela, era só ela, só a planta mãe. Olha, ela já me deu um filhotinho aqui, outro filhotinho aqui e outro aqui.
eu já tenho 3 filhotinhos dela. Eu estou esperando eles desenvolverem um pouco melhor, porque aí eu vou cortá-los para fazer mudas novas. Não tem nem 2 meses, tá, gente, que eu comprei e ele tá desse jeito. Cultivado ao sol e eu tô rezando para chover, para dar uma carga de nitrogênio neles. Isso aqui é sol pleno, o dia inteiro. Esse aqui eu vou deixar por último. Aqui eu tenho, vou pegar, é um antúrio, eu chamo ele de antúrio gigante, porque eu tenho um antúrio normal e tenho um mini antúrio. Esse foi a minha mãe que me deu. Eu chamo de antúrio gigante porque essa folha dele é imensa. Aí essa aqui está amarelando e eu tô na dúvida, eu tô deixando ela aqui porque eu não sei se ela vai morrer ou se é uma variegata, se ela tá variegatando. Então eu tô deixando ela aqui para ver o que vai acontecer com ela. Doida para saber. Aqui penduradinho aqui, ó, não vou nem tirar do lugar. Aqui eu tenho um coquedama de bambu da sorte. O dia que vocês assistirem esse vídeo, ele já não vai mais estar aqui. Ele tá indo para Cabo Frio. Eu fiz esse coquedama aqui para minha amiga Guta. Eu tô aproveitando que eu vou dar uma descansada, uma viajada, por isso inclusive que eu tô adiantando esse vídeo. E esse coquedama eu tô levando de presente para ela. Então o dia que vocês assistirem esse vídeo, ele já tá lá na praia, com toda certeza. E aqui eu tenho um epidendro, com florzinhas já na ponta. Esse epidendro, esse tem, gente, uma história. Depois tem que cortar essa parte aqui, ó. Depois eu pego a tesoura e vou cortar. Deixa eu ver se eu tenho tesoura por aqui. Tem. Aqui secou. A única haste de orquídea que quando morre vocês não devem cortar é da Frenópolis, porque ela costuma brotar novamente. Mas as outras orquídeas, pode cortar. Secou, pode cortar. Olha, ela tem raízes aéreas, vejam bem. Olha, daqui a pouco, deixa eu virar aqui para vocês verem. Essa raiz aqui, olha, ela vai estar bem escandalosa. E aí eu simplesmente vou vir aqui, vou cortar, vou passar canela e vou fazer uma nova planta. Agora, essa orquídea, vou contar para vocês a história. Eu adquiri, não essa orquídea, a planta mãe. Deve ter uns 20, 25 anos, entre 20 e 25 anos. Só que naquela época que eu adquiri, que eu consegui, eu não tinha nenhum interesse por planta, não tinha queda por planta nem nada. Então eu peguei e doei para o meu irmão. Eu doei para a Todd, falei, Todd, olha, toma, você que gosta de planta, porque eu não tenho jeito para planta. Eu ganhava muitas plantas, e principalmente orquídea, e depois que elas acabava a floração delas, eu passava para frente, eu doava, porque eu não sabia cuidar nem nada. E vou contar a vocês como que aconteceu na minha vida. Foi na pandemia. Quando começou a pandemia, eu tinha o quê? 5, talvez 6 vasos de flor. Nada mais do que isso, uns 5 ou 6. Se é que tinha. Eu não lembro nem o que era, tá, gente? Nem lembro que plantas que eu tinha. Mas o que se fazia na pandemia? Assistia-se live, não era isso? Zé Neto Cristiano, e Maiara e Maraísa, e Zeca Pagodinho, era isso que se fazia. E durante isso à noite, né? As lives eram todas à noite. E durante o dia, no Instagram, começou a aparecer um punhado de curso gratuito. Uma semana de curso de orquídea, uma semana de curso de suculenta, uma semana de cuidar de qualquer planta. E a gente não tinha nada para fazer. Então eu fui me inscrevendo nesses cursos e fui aprendendo e fui tomando gosto. E aí, além das lives, a gente fazia o quê? Saía uma vez na semana para fazer compras. Então, vamos lá, vamos no BH ou vamos no Carrefour, vou fazer a compra da semana, de máscara e tudo mais, né? E aí eu vi uma suculenta, não, tá baratinha,
R$1,99. Ó, tem isso aqui, ó que diferente, eu não conheço isso. Vou levar, vou pesquisar e tudo. Gente, desses 5 ou 6 vasos, hoje eu tenho mais de 250. Foi a pandemia que me fez tomar gosto pelas plantas e aprender, e a cultivar e a cuidar. E tá sempre querendo uma planta nova. Os meus filhos falam, mãe, isso aqui tá parecendo uma floresta. Mas a minha casa é igual coração de mãe. Se eu vejo uma planta que eu não tenho, sempre cabe mais um. Vocês também são assim? Ai, amo, amo. Peguei gosto mesmo. É quase uma doença agora. Nossa Senhora. E é o que me salvou agora que eu aposentei. Eu era uma matemática, mas agora eu aposentei e agora eu posso falar de plantas, eu posso continuar dando aula e ensinando, só que agora sobre plantas e isso tudo, graças a Deus, nem sei se é bom falar isso graças a Deus, mas é graças à pandemia que me fez ter todo esse carinho. Ok? Bom, eu vou dar uma limpadinha aqui na mesa e vou colocar aqui os apetrechos que nós vamos precisar para a gente poder fazer a divisão da torceira dessa mocinha aqui do lado, tá bom? 1 minuto eu vou colocar aqui, vou desligar a câmera e vou fazer uma faxina, ok? Aguenta aí. Então aqui vamos tirar, opa, o vaso da samambaia. Vamos dar uma pastinha aqui. Eu faço. Olha só como que ela tá. Gente, não tá usando o mesmo vaso. Olha aqui. Aí, daqui a pouco nós vamos fazer uma limpeza nela. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividi-la. Imagina você está dividindo o cabelo de uma criança. Ó, nós vamos achar aqui onde ela divide. Olha, tem muitos brotos aqui. Conseguimos dividir com a mão? Vamos ver. A gente consegue? Não. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Jardinagem sem frescura. Uma faquinha de serra. Eu vou dividir aqui, separar uma torceira da outra. Olha, o cabelo tá todo embolado. E vou dividir a faca. Olha aqui. Vamos ver se agora eu já consigo dividi-la. Nossa, ainda não. Olha como que ela tá bem enraizada. Olha aqui. E isso evita que ela cresça, que ela se desenvolva, porque a raiz não tem mais espaço para desenvolver. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai colocar no vaso, ela vai ter espaço. Pronto. Olha isso, gente. Deixa esse vaso pra cá. Olha. Aí. Olha, aqui eu fiz 2 plantas. Mas olhem a quantidade de planta que dá para fazer aqui ainda. Olha isso, olha quantas mudas eu consigo tirar aqui, olha. Isso aqui dá umas 6, 7, até 10 mudas. Olha só. Eu vou aqui desfazendo as raízes aqui, para poder ver onde mais que eu posso cortar. Se você não quiser, você pode só ficar com as 2, não tem problema nenhum. Como eu comercializo, para mim, quanto mais mudas eu conseguir fazer, melhor. Aqui, ó, eu faço vasos para comercializar. Eu vou cortar ela aqui, deixa eu ver onde. Nossa, mas ela tá realmente muito enraizada. E com muito broto. Aqui, ó. Tirei uma torceira aqui.
Olha, gente. Ai, olha. Deixa eu ver se eu consigo desembolar. Aí, olha. Uma pulseira. Aqui eu já aproveito, já faço a limpeza, tiro as folhas mortas. Ó, os cabos que já estão secos. Olha aí. Olha, folha morta. Folha morta. Aqui tem um cabo que soltou. Eu vou plantar essa aqui, para vocês verem. E depois eu mexo com as outras. Verifiquem que ela já tem feto, olha. Ela já tem bebê. Tem um bebê aqui, tem um bebê nascendo aqui. Então aqui, ó, eu vou colocá-la no vaso, ela vai se desenvolver legal. Rapidinho o vaso tá cheio. Vou mostrar pra vocês como. Deixa aqui. Não vamos esquecer do bombril, hein? Tá aqui. Vou lembrar pra vocês. Aqui eu mexo daqui a pouco, para o vídeo não ficar longo. Aquilo que eu falei com vocês, que as nossas vós usavam chachim, tá proibido o chachim, então eu vou fazer a minha camada de drenagem com fibra de coco. Só mesmo para evitar que quando eu for regar a samambaia, a água não leve todo o substrato embora. Prontinho. Fiz a caminha. Está aqui no substrato. Opa, olha no chão. Ah, hoje eu trouxe até um pano para poder limpar a mesa, olha. É o que eu falei com vocês. Terra vegetal, tem carvão, humus de minhoca, tem um tiquinho de areia. E eu peguei inclusive um tiquinho de fibra de coco e misturei aqui nesse substrato. Então eu vou agora colocar esse carvão. Não precisa ser tão grande. Aí, vou colocar aqui. Mais um tiquinho. Vou fazer um buraquinho. Aqui. E vou colocar a samambaia. Vou explicar para você aqui. Completar. Acho que eu pus muito no fundo. Espera que eu vou tirar um tiquinho. Porque a caminha dela não ficou ideal. Agora sim ficou. Na realidade não é a cama, é isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Excesso de raízes, olha. E que a gente pode tirar. Olha, tudo é excesso de raiz, mas folha seca. Agora nós vamos colocá-la. E eu vou completar com o substrato. Isso, batidinha para firmar a planta. Aperta. Vamos lembrar sempre que planta dançando não se desenvolve, ela não sente segurança, ela precisa sentir segurança para poder desenvolver. Então ela não pode ficar dançando no vaso, não. Tá aí, plantada. Olha só como o vaso já ficou cheio. Com aquela mudinha de nada que nós tiramos. Deixa eu fazer. Olha essa aqui que eu vou deixar daqui a pouco. Olha, deixa, ó, quebrou, gente, nem adianta porque não vai ter jeito, tá? Já corta logo. Já corta, tudo que tiver quebrado, tudo que tiver seco, faz uma faxina, uma limpeza. É aquilo que eu falei com vocês. Não deixa a planta ficar gastando energia, mandando seiva, porque já tá morto, porque não vai mais se resolver. Então faz a limpeza. E o bombril, Carla? É o bombril. O bombril nós vamos usar muito pouco e nós vamos desfiá-lo. Tem, tá, gente? Vai desfiando, desfiando. Quanto mais melhor, ó. Vamos desfiando ele todo.
Desfiando, desfiando, desfiando. Isso. E o que nós vamos fazer? Enterrá-lo. Enterrar. Não deixei pra fora, não. Nós vamos enterrá-lo aqui na terra. Porque a hora que a gente vai molhar, a gente estiver molhando, ele vai enferrujar e vai soltar o ferro, vai tornar o solo ácido, que a samambaia adora. E aí nós vamos enterrando a palha de aço, né? Porque Bombril é propaganda. E eles nem estão me pagando para fazer propaganda da marca. Aí a gente mistura bem a palha de aço na terra. Prontinho. Agora, qual que é a regra? Plantou, regou. Não vou regar aqui porque do jeito que tá aqui não tem jeito, né? Mas eu vou regá-la assim que terminar o vídeo. Mais uma aqui. Ela tava tão embaraçada que, olha, foram muitas folhas que se perderam. E mesmo assim ela ficou lindíssima. E essa foi a nossa sétima, o Bombril aqui desenterrado, a nossa sétima técnica de multiplicação de nossas plantas. Vou voltar aqui, deixa eu me ver aqui, vou sentar. Aqui, quem tá filmando hoje é Beatriz, a minha filha. Volta aqui, menina, Beatriz. Vou voltar aqui desse dedóbrio que eu tava falando com vocês. Porque eu não acabei de falar tudo que eu queria dele. Ela é uma planta, por incrível que pareça, é uma orquídea de sol e de terra. Aqui é terra, terra mesmo que tem nela, tá? E ela gosta tanto de sol que esse vasinho, isso aqui é uma muda. Eu tirei essa raiz aérea aqui, ó, há pouco tempo, e plantei nesse vaso, ela já desenvolveu e já até floriu. Eu tenho uma aqui em cima, tá num vaso imenso, já tá até precisando de trocar de vaso, que quando eu comecei eu não sabia que era ela de sol. Para mim, orquídea é só o sol da manhã, né, meia sombra. Vocês vão ver como que ela tá saliente. Essas hastes dela aqui, ó, foram todas pela grade e foram pro meio da rua, procurando sol. Vocês vão ver, eu vou pedir água, o editor, para tirar uma foto dela e colocar para vocês como que ela tá. Então é isso, gente, nossa sétima técnica. Semana que vem nós terminamos a última, a oitava técnica. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com os colegas. Acione o sininho para o YouTube te avisar que tem vídeo novo, mas você sabe que toda segunda-feira, 5h15 da manhã, tem vídeo novo, tá bom? Obrigada por te ter por aqui. Beijo no seu coração. Até mais. Para você que não me segue no meu Instagram, carla.valadares_, eu estou deixando aqui o meu endereço, tá? Aqui eu comercializo algumas das minhas plantas. Nós temos umas mudas, umas plantinhas bem bonitinhas e com preço bem camarada. Eu abro todo sábado, tá? Mas caso você não possa vir no sábado, aqui tem também o telefone do meu WhatsApp e você pode mandar uma mensagem e agendar o horário da sua visita, ok? Agradeço.